olhar no jogo de ontem, olhar mais adiante também, pensando em jogo nesse meio de semana, e que você me conta mais aqui na turma do Bate-Bola, Rubens. Pois é, Cirilo, confirmando 7h22, de volta aqui na turma do Bate-Bola, agora com os craques, para falar sobre a sequência, né, do Cruzeiro até então no Campeonato Brasileiro, a chave voltada, né, para o Nacional, em busca aí do seu primeiro resultado positivo, a necessidade da vitória é o que vem pesando o técnico Tite de jogo para escalar a equipe, e até por isso a manutenção da escalação, né, de partida para partida contra o Coritiba para o jogo contra o América, apenas uma mudança na lateral direita, né, que foi a entrada ali do Fagner para a vaga do William, e um cara que vem ganhando corpo com o técnico Tite nesse ano, depois do Wanderson se recuperar de lesão e acabar perdendo a função, é o Arroio, aquele cara do drible do 1 contra 1, saiu no intervalo do jogo contra o Coritiba, acabou o Cruzeiro perdendo esse 1 contra 1 no segundo tempo, e o Tite fala sobre o Arroio aqui na turma do Bate-Bola. O Arroio produz melhor e se sente melhor do lado direito, vindo de fora para dentro. É a característica dele, ele tem essa capacidade, essas virtudes, então é onde o atleta produz mais. O Christian, ele veio para o lado esquerdo, mas antes ele havia sido adaptado, e conversando com ele gosta do lado esquerdo. E trazendo pela perna direita, ele fica com um campo mais aberto para que pudesse produzir. E como a gente forma mais um jogador de meio campo, um quadrado no meio campo com ele vem compor junto com o Matheus e junto com os dois meio campistas atrás. Então ele te dá essa movimentação, e a fase defensiva ele tem de uma forma natural, mas ele pode jogar de um lado e do outro, mas te digo, ele prefere inclusive o lado esquerdo. Pois é, Arroio, tema do Tite também na entrevista coletiva, sobre como o Arroio reúne essas características e vai, né, de jogo para jogo ganhando mais também confiança com o trabalho que está sendo realizado. Sobre trabalho, um termo muito utilizado pelo técnico Tite é equilíbrio. Ele fala sobre o equilíbrio do elenco do Cruzeiro para esse ano. Eu não consigo fugir, sabe, do ponto de equilíbrio. Outro dia nós estávamos conversando e o Bruno olhou para mim e mostrou uma expectativa de gols de equipes que eu dirijo. Ela girava em torno de 1,75 em termos mundiais, de técnicos mundiais. E a expectativa de gols tomados, ela é bem baixa também. Então eu olho os dois lados. Não adianta eu querer... Eu não consigo jogar com 5 volantes. Eu não gosto. 3 não é... Não é o meu estilo. Se não tiver bola, se não tiver jogo, se não propor jogo, não é legal, não é aquilo que eu... Mas também só atacar também não dá. A necessidade ela tem de equilíbrio. Às vezes não dá, às vezes não acontece dentro do campo, mas a ideia é de uma equipe equilibrada. Equipe equilibrada, é o técnico Tite com esse termo que quase sempre é utilizado por ele nas suas entrevistas, Cirilo. Ô Fabrício, vamos lá. Sobre essa história do Arroio aí, quero adicionar um nome a essa análise para te perguntar. Chama ele. Sinisterra voltou, né? E aí, o Arroio continua titular? Sinisterra vai ganhar minutos desde o começo? Qual seria a sua escolha, Fabrício? Estamos no entrosamento, né? Você pensou nisso? A hora que falou de Arroio... É porque o Sinisterra falou que tá pronto para jogar, né, cara? Cara, o Panzi elogia muito ele. O Panzi é apaixonado por ele, né? Ok. Fala... Sinisterra? Sinisterra. É demais. E aí, cara, ontem realmente ele tem muita qualidade. Eu torço pra ele ter uma sequência. Ele tem muita qualidade. O pouco que ele jogou ontem, o campo do jeito que tava, ele tem qualidade, ele tem noção de marcação, né? O cara já da Premier League não é à toa, né? Não é qualquer um que joga lá. E é um jogador aí com o Arroio que vai ter que evoluir muito. E é bom, mas é bom ter esses dois jogadores com essa qualidade. Agora, o Sinisterra, bem fisicamente, eu acho que ele toma essa titularidade. O que você acha, Edu, essa discussão ofensiva do Cruzeiro? Ontem, mais uma vez, o Caio Jorge resolvendo a parada, mas precisa de mais, né, Edu? Primeiro, Cirilo, o Tite tá certo no que ele falou na entrevista coletiva dele. Quantas vezes a gente fala aqui do jogador jogar na posição dele, posição que ele se sente mais confortável, etc e tal. O Arroio é isso, é lado direito. Ao longo da carreira, ele é um cara que tem a capacidade de fazer os dois lados. Mas ao longo da carreira, ele joga mais pelo lado direito. E o Christian, ele jogou do lado direito no Cruzeiro. Praticamente toda a carreira, quando fez o lado do campo, é o lado esquerdo, é onde ele tem essa preferência. E o Tite está tentando acomodar o Arroio onde ele prefere e o Christian aonde ele tem a preferência também. E eu não vejo problema nenhum nisso em início de temporada. Eu estou voltando para aquilo que eu estava falando agora há pouco. Qual mal tem
o Tite readaptar esses atletas durante o campeonato estadual e início de temporada. Eu não vejo mal nenhum, pelo contrário. Eu acho que é exatamente nesse período que ele tem que tentar fazer isso, dar jogo e minutos a esses jogadores nas posições que eles preferem, onde eles rendem mais, segundo eles mesmos, e é assim que tem que ser. Ponto. E quanto ao Sinisterra, o que deixa a gente em dúvida é a parte física, cara. O Sinisterra só saiu do futebol inglês por conta da questão física. Se ele não tivesse os problemas físicos que a gente sabe, ele não teria saído de lá. Ele teria seguido na Premier League e lá tentado titularidade, sequência de jogos e jogar a Copa do Mundo desse ano. Como ele viu que não ia conseguir os minutos por conta da sequência de lesões, tentou aqui no Brasil e o Cruzeiro viu essa brecha para trazer um grande nome, um grande jogador, um cara de um potencial enorme. E está tentando dar ao Sinisterra a condição física que ele precisa. E fez um trabalho específico. Quem sabe não acontece agora com o Sinisterra o que aconteceu com o William lá atrás. Quando o Cruzeiro contrata o William, ele vinha de vários problemas físicos, chegou, teve um início, parou de novo, foi recuperado e nunca mais teve problema físico. Está tendo técnico agora, mas nunca mais teve esse problema físico. Se acontecer algo próximo com o Sinisterra, ele tiver uma sequência, eu não vou cravar porque é futebol, mas ele tem tudo para ser o titular desse time pelo lado do campo. Ô Marques, como é que você encara? Você entende um cadinho desse negócio de jogar de lado de campo aí, né? Demais da conta. Como é que você vê essa disputa ofensiva no Cruzeiro? Precisando realmente de opções, né, Marques? Acho que o Panzi e o Fabrício já trouxeram com muita propriedade, né? São dois jogadores de beirada e dois jogadores que tem um contra um, que tem saúde para ir até o final, né? Então, eu acho que o Cruzeiro está muito bem servido ali nesse setor, ô Cirilo. Mas eu queria trazer também um destaque para a fala do Tite, né? O Tite que nesse final de semana, aliás, o Cruzeiro montado pelo Tite para jogar contra o América, eu acho que foi mais, desses últimos jogos, foi o Cruzeiro com mais cara de Tite. Foi um jogo de mais controle, de mais posse de bola. Não foi um jogo de correria, né? Dificilmente você vai ver um time do Tite fazendo muita transição, um time de correria. Ele vai ser de controle, vai ser de toque de bola, vai ser de jogadas trabalhadas, como foi o gol, o segundo gol do Caio Jorge, né? Aliás, um golaço, né? A bola sai do lado direito, trabalhada pro lado esquerdo, com toque de bola. Enfim, eu acho que o Cruzeiro, a partir desta grande partida, de repente começa a encontrar uma fórmula, né, e os seus atletas entendendo o que o treinador está pedindo também no dia a dia. Amanhã nós vamos falar bastante de Mirassol e Cruzeiro, mas é o jogo da próxima quarta-feira, 7 horas da noite. E vejamos, né, Rubens, para fechar contigo, a estratégia celeste para esse confronto de terceira rodada de Campeonato Brasileiro. Cruzeiro precisando pontuar pela primeira vez no campeonato, não aconteceu ainda, Rubens. Pois é, e até essa necessidade, né, do resultado vem fazendo com que o técnico Tite tenha a repetição, a manutenção da equipe, né, de um jogo para outro. Evidentemente sempre tendo essa reavaliação do Departamento de Saúde e Performance do Cruzeiro. O Tite hoje, pela manhã na reapresentação, a informação que temos é que o grupo vem respondendo muito bem, positivamente com relação a essa questão física, o que dá a entender que se tiver mudança para quarta-feira será, né, pouquíssima mudança. Então o Tite vem avaliando a questão física e dentro do que ele pode fazer, essa manutenção dessa equipe que vai tomando uma cara de equipe titular para a temporada. Sobre o Sinisterra, a informação é que ele vem correspondendo muito bem nos testes, até por isso o Cruzeiro vai começar a utilizar o atleta um pouco mais. Ele tem poucos jogos, né? Por exemplo, ao todo 7 jogos com a camisa do Cruzeiro, e vamos aguardar a respeito do que pode fazer o técnico Tite para o jogo contra a equipe do Mirassol. A gente trouxe até informação aí sobre o Sinisterra, tem 14 jogos com a camisa do Cruzeiro, enquanto o Arroio tem 23 jogos. O Alan Loboa, né, Cirilo? A gente comentava sobre isso na turma do bate-bola, ainda não tem nenhum tipo de proposta em busca de um volante, é do Independente Medellín, muito jovem, 19 anos, e o Cruzeiro que tem agora integrado ao seu elenco principal o Wallace, mas depende da comissão técnica se irá aproveitá-lo ou não, Cirilo.